Lucas capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus, Lucas 11, verso 1, nós vamos aprender com Jesus. Estamos aqui para aprender com o Senhor Jesus, estamos aqui para aprender aquilo que Ele tem a nos dizer. Lucas, verso 1 do capítulo 11, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Amém? Vou ler de novo. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E daí Jesus ensina a famosa oração do Pai Nosso. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, abra o nosso entendimento espiritual para aquilo que Deus quer nos revelar, aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Querido, Jesus orou em todos os momentos importantes do seu ministério. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, nós vamos ver um ministério envolvido em oração, envolvido, por grandes momentos de oração que Jesus teve com o Pai. Quando olhamos, por exemplo, para Lucas, no capítulo 3, no verso 21, quando Jesus termina de se batizar, um evento que fizemos aqui hoje, Jesus, a Bíblia diz que ele orou ao Pai, e de repente ouviu-se uma voz do céu: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Uma pomba veio do céu, simbolizando a presença do Espírito Santo, e se revelou naquele momento de oração de Jesus. A oração era parte desse ministério, fazia parte do ministério de Jesus. Quando ele olhou, quando ele foi escolher os seus discípulos em Lucas, no capítulo 6, no verso 12, Jesus, antes de escolher, a Bíblia diz que ele passou a noite toda em oração. E quando ele desceu do monte, ele foi escolher os seus discípulos. Quando precisamos tomar uma decisão na vida, quando precisamos escolher alguma coisa na vida, antes precisamos passar pelo processo de oração. Precisamos passar pela presença de Deus. Quantos de nós, às vezes, tomamos decisões sem consultar o Senhor? E o Senhor Jesus nos ensina, então, que para tomarmos decisões importantes, precisamos estar na presença de Deus. Quando a fama de Jesus aumentava, em Lucas, no capítulo 5, no verso 16, devido às curas que ele realizava, a Bíblia diz que ele se retirou para orar no deserto. Porque é quando a luta aperta, quando a dificuldade vem, quando o problema chega, é esse momento que muitas vezes nós arrumamos um tempo para orar. Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem: olha, agora, devido aos problemas, devido às aflições, às lutas que têm se apresentado, agora eu oro todo dia, pastor. Acordo de manhã, eu oro, de tarde eu oro, de noite antes de dormir eu clamo a Deus, porque se eu não orar, só a misericórdia de Deus. Porque é quando a luta aperta que precisamos também clamar ao Senhor, que precisamos buscar a sua presença. Ele orava em particular com Deus. Aleluia. Aleluia. Em Lucas, ainda no capítulo 9, no verso 18, antes de chegarmos aqui no capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus orava em particular com Deus, sozinho com Deus. Quando os discípulos se aproximaram, quando ele terminou de orar, ele olhou para os discípulos e disse: quem dizem os homens que eu sou? O que os homens falam, a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E vemos a famosa declaração de Pedro que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Ele nos ensina que precisamos buscar a presença de Deus muito mais do que o reconhecimento dos homens. Precisamos estar em primeiro lugar na presença de Deus antes de receber qualquer reconhecimento humano. Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, meu irmão, se você lembra de alguma oração que você fez num momento crucial da sua vida. Algum momento de dificuldade da sua vida em que você fez uma oração. Nem que seja aquela oração para encontrar a chave que perdeu. Aquela oração desesperada que você faz. Senhor, eu prometo mudar minha vida, quando você está todo errado diante de Deus. Nem que seja aquela oração que você faz quando você pensa que tomou uma volta de alguém, que alguém te enganou e você diz, agora eu estou perdido, perdi todo o meu dinheiro, perdi todos os meus bens, aí quando você vê, não era nada disso. Nem que seja uma oração assim, eu tenho certeza que você se lembra de algum momento que você clamou a Deus, ou a quem quer que seja. Você clamou ao Senhor por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Foi no momento de enfermidade, foi no momento de dor, foi no momento em que as coisas precisavam ter uma solução, foi no momento que você precisava encontrar, de repente você orou ao Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Quando fala de oração, porque é quando nós oramos que nós batemos na porta do Senhor. E o texto aqui nos diz que Jesus estava orando. Ele estava orando. E a Bíblia continua dizendo, ele estava orando em certo lugar. Porque o lugar não é importante quando se está na presença de Deus. O lugar não é tão importante quando se está na presença do Criador. Não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que você esteja. O importante é que o Deus vivo se revela quando você ora, quando você busca a presença de Deus. Deus fala com você, Deus se revela na sua vida. Muitos de nós, queridos, imaginamos encontrar Deus num templo. Imaginamos encontrar Deus na igreja. Imaginamos encontrar Deus quando vamos no domingo na casa do Senhor. Mas quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus se encontrava com o Pai nos lugares desertos. Jesus se encontrava com o Pai no alto das montanhas. Jesus se encontrava com o Pai no particular. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita naquele que busca a sua presença. Naquele que tem sede da sua presença. Grande parte das orações de Jesus foram fora do templo. Grande parte das orações de Jesus foram do lado de fora. Porque, queridos, o lado de dentro, o que acontece dentro do templo é consequência daquilo que vivemos do lado de fora. O que acontece aqui dentro é consequência da nossa vida com Deus, é consequência do nosso relacionamento com o Senhor, é consequência da nossa busca durante a semana da presença de Deus. Aleluia, Jesus. A sua vida está nas mãos do Senhor. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Deus está com você o tempo todo, em todo lugar. Faça da sua casa um altar de adoração ao Senhor. Do seu trabalho, um culto a Deus. Das suas atividades, um exercício de gratidão ao Criador. Faça da sua vida um altar a Deus. E a Bíblia diz que por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Os discípulos, então, vendo a maneira como Jesus orava, vendo o relacionamento de Jesus com o Pai, vendo que em todo lugar, em momentos específicos do seu ministério, ele buscava a Deus, eles se aproximaram de Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos
a falar com Deus. Esperava-se que o mestre ensinasse os seus discípulos a orar. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Muito provavelmente esse que pede para Jesus que o ensinasse também tivesse sido discípulo de João Batista. Ele diz: Senhor, nos ensina. E isso é o que é mais maravilhoso para você, queridos. É que Jesus está disposto a nos ensinar quando precisamos. Jesus está disposto a ensinar quando nós necessitamos aprender da sua parte. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, que o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. É o próprio Deus que nos ensina a orar. É o próprio Deus que nos ensina o que devemos falar com Deus. É o próprio Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que coloca palavras na sua boca quando você precisa se comunicar com o teu Criador. Porque não sabemos como entrar na sua presença. Porque não temos como humanos que somos condições de entrar na presença de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é transcendente, um Deus que está além do nosso entendimento, além daquilo que podemos compreender. Entendemos que esse Deus, Ele então se faz carne, habita entre nós, porque Ele precisa dar o passo em direção a cada um de nós. E Ele já deu esse passo. Ele já veio, Ele já se revelou, Ele já está disposto a ouvir a tua voz. Ele já está aqui nessa noite para escutar as tuas orações. Em segundo lugar, queridos, a vida cristã é uma vida de aprendizado constante. A vida com Deus é uma vida de aprendizado que nunca para. Nunca vai ter alguém que vai dizer: eu já aprendi tudo de Deus. Eu já sei tudo da parte de Deus. Por mais que seja um grande teólogo, por mais que tenha pós-doutorado em teologia, ainda tem sempre mais que podemos aprender de Deus. Ainda vai existir águas mais profundas para você. Ainda vai existir um nível mais profundo para você. Porque Deus não se esgota. O conhecimento de Deus nunca acaba. A vontade que Deus tem para a nossa vida ainda há de ser revelada. Deus ainda continua trabalhando nas nossas vidas. Aleluia. Ele está disposto a nos ensinar todos os dias. A ir além conosco. A fazer algo novo nas nossas vidas. Mateus, no capítulo 11, a Bíblia diz que, havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Andar com Jesus é ser instruído todo dia. Andar com Jesus é aprender com aquele que tem poder para nos ensinar, tem autoridade para nos ensinar. Veja o que aqueles homens, os fariseus, disseram de Jesus em Mateus, no capítulo 7, no verso 28 e 29, quando eles dizem: as multidões estavam atônitas com o ensino de Jesus. As pessoas admiradas com aquilo que Jesus estava ensinando, porque Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, não como os fariseus. Ele não ensinava como aqueles que leram no livro e que conhecem alguma coisa. Sabe, quando a gente lê um livro de geografia, olha um país pelo Atlas e a gente fala a respeito do relevo, a gente fala a respeito do clima, a gente fala a respeito de um monte de coisa daquele país, mas a gente não conhece porque a gente nunca esteve lá. Jesus pregava com autoridade porque Ele estava sempre na presença de Deus. Jesus pregava com autoridade porque Ele estava presente antes da fundação do mundo. Ele já havia
estado com o Senhor Deus e já havia criado todas as coisas pelo poder do seu nome. Ah, Senhor, querido Deus, nós precisamos conhecer mais de Ti. Nós precisamos conhecer mais do Senhor. Precisamos conhecer mais de Deus para que possamos ter a autoridade de Jesus na nossa vida. Deus já te deu autoridade, meu irmão. Autoridade espiritual. Autoridade nas Escrituras Sagradas. Autoridade para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque não somos chamados para permanecer em águas paradas, mas o Senhor te chama para ser banhado por um rio. Um rio de águas cristalinas. Um rio que leva ao pecado. Um rio que te conduz para um lugar, te conduz para um destino. Te leva para um lugar que você muitas vezes não sabe, não conhece, mas que faz parte do plano de Deus. Faz parte do propósito de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13, Paulo vai dizer, ele aprendeu a viver contente com tudo, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, ou passando uma necessidade. E no verso 13 nós vamos ver um texto muito conhecido, que nós repetimos muito, fora de contexto. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto que Paulo está falando era um contexto de aprendizado, de conhecer mais, de ser suprido por Deus, abençoado por Deus. E ele então complementa, tudo posso naquele que me fortalece. Porque é quando nós estamos em Deus que somos fortalecidos. É quando nós estamos em Deus, quando estamos muitas vezes passando por lutas, por necessidades, que nós vamos ver onde está o nosso coração. E eu tenho certeza, meu irmão, que o seu coração está no Senhor. Que a sua vida está nas mãos de Deus. Que o seu amanhã está nas mãos do teu Criador, daquele que fez céus e terra para te abençoar. Jesus então começa a ensinar os discípulos como orar. Como orar. E ele começa falando, olha, vocês quando orarem, vocês se dirijam ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, vocês busquem o reino de Deus, seja feita a tua vontade. A oração de vocês é uma oração baseada na vontade de Deus, buscando a vontade de Deus para a vida de vocês. A oração de vocês tem que ser feita todos os dias, pelo pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. A frequência da nossa oração tem que ser diária. Nós precisamos orar para que o Senhor, em primeiro lugar, perdoe as nossas dívidas, as nossas faltas, as nossas ofensas, porque todos os dias nós ofendemos a Deus. Todos os dias nós precisamos do perdão de Deus. Necessitamos do perdão de Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós somos como aquele homem que perdeu ou que foi perdoado de uma grande dívida. Deus perdoou, o rei perdoou sua dívida. E quando nós nos encontramos com os nossos irmãos, que têm uma dívida muito menor, nós queremos esganar o nosso irmão, colocar ele na parede, para cobrar uma pequena dívida. E essa dívida não é dívida de dinheiro. É a dívida de palavras. É a dívida daquilo que a gente esperava que o irmão fizesse e não fez. É a dívida porque nós achamos que fulano falou mal de nós. Porque muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Fomos perdoados de tão grandes pecados, mas olhamos para o nosso irmão, para o nosso próximo, e temos dificuldade de perdoar uns aos outros. É por isso que o grande mandamento diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque é impossível
dizer que ama a Deus se não consegue amar o próximo. É impossível nós dizermos que amamos o próximo se não temos o amor de Deus no nosso coração. Nós precisamos amar o Senhor, estar na presença do Senhor, ser consolado pelo Senhor. Para encerrar, queridos, eu ouvia uma história de uma senhora que resolveu, ou a sua filha estava doente, a sua neta, perdão, estava doente, a sua filha já havia falecido, o seu marido já havia falecido, ela era uma senhora viúva, e ela, naquele momento de desespero, momento em que a sua neta não saía da cama, ela foi procurar um médico, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha outra opção, não tinha condições financeiras, e quando ela chegou no médico, deixou a sua filha, a sua neta dormindo em casa, o médico olhou para ela: não, a senhora tem que trazê-la aqui, a gente não vai lá na sua casa. Não tem condições da gente ir até a sua casa, a senhora tem que trazer ela, ou chamar uma ambulância, fazer alguma coisa. Aquela senhora saiu do hospital, desolada, viu uma igreja aberta e entrou. E quando ela entrou, algumas irmãs estavam orando, estavam clamando a Deus. E ela também se prostrou diante do Senhor, e quando teve uma oportunidade, ela começou a orar. Ela disse: Senhor, aqui é a irmã Judite. Eu estou aqui, Senhor, porque eu já não tenho mais esperança. Eu estou aqui, Senhor, porque a minha neta está doente. O Senhor, eu quero pedir para o Senhor: vai lá, por favor, Jesus. Vai lá onde ela está. Vai lá e se encontra com a minha neta. Cura ela. Eu moro ali, Senhor, na Rua das Pedras, número 7, do lado do riacho, perto do bar de Seu Zé. É uma casa amarela, Senhor. É pequena, tem aquelas telhas de barro, algumas estão quebradas, Senhor. Mas vai lá. Tem um detalhe, Jesus. Quando o Senhor for lá, a chave fica guardada embaixo do tapete, um tapete vermelho. Vai lá, Senhor. Enquanto a mulher orava, as outras mulheres de oração estavam rindo. Elas zombavam da oração dessa senhora. Elas riam. E ela então deixa aquele lugar de oração, ela não se importou com a zombaria, e aquelas mulheres então riam ainda mais, e elas diziam: como é que pode uma mulher dessa idade não sabe fazer uma oração, não sabe orar, 80 anos, não sabe falar com Deus? E quando essa senhora chegou em casa, que abriu a porta, a sua neta estava na sala brincando com as suas bonecas. E ela então ficou toda feliz e falou com a sua neta: o que aconteceu? O que houve? E ela então disse: vovó, eu estava deitada e o médico veio aqui, vovó. O médico veio aqui em casa e ele me deu um beijo na testa e ele disse para que eu ficasse de pé. E naquela hora eu fiquei muito bem, vovó. E ele mandou dizer para a senhora que foi muito fácil encontrar a chave e que ele deixou a chave no mesmo lugar para que a senhora pudesse entrar. Queridos, o que é mais importante do que todo o nosso conhecimento teológico,
da nossa experiência, do nosso tempo de crente, do nosso tempo de igreja, de quantas músicas e louvores nós conhecemos, é a nossa sinceridade diante de Deus. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é um coração sincero. Se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração sincero na sua presença. Por mais que tenhamos todo o conhecimento e experiência do mundo, se não tivermos sinceridade, aquele que pesa os corações, aquele que sabe o que está no coração de cada um, estaremos vivendo uma mentira, um engano, uma farsa, e não estaremos em um relacionamento com Deus. O Senhor então nos ensina a orar, para que se estabeleça o reino dos céus. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o reino de Deus se estabelecendo na sua vida. É o reino de Deus confrontando os teus erros, confrontando as tuas vontades, confrontando o teu querer. É o reino de Deus te ensinando, é o reino de Deus te mostrando outros valores. Os valores de Deus. Os valores que prevalecem na vida daquele que se sujeita ao Senhor Deus. Nós vimos hoje aqui pessoas que se sujeitaram ao reino de Deus. Pessoas que ouviram o chamado de Deus e disseram: Senhor, eu quero viver uma vida diferente, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver um relacionamento com o Senhor, eu quero viver uma vida que importe para Deus. Porque nós nos preocupamos em viver uma vida que importe para muitas pessoas. Nos preocupamos em agradar muitas pessoas, por mais que a gente diga que não. A gente se preocupa com o que acham da gente, com a nossa imagem, com as fotos que nós publicamos no Instagram, com as fotos que nós publicamos nas redes sociais. Nós nos preocupamos com aquilo que pensam de nós. Mas poucos querem se preocupar com aquilo que Deus acha, com aquilo que Deus quer, com os propósitos de Deus. E sabemos que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Que a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, é boa, agradável e perfeita. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você está aqui hoje, querido, e ama ao Senhor, se você está aqui hoje e quer servir ao Senhor, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Queremos louvar a Deus, queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Queremos louvar ao Senhor pela sua vida e orar por você. Nós aprendemos que devemos orar uns pelos outros. Devemos orar pelas necessidades uns dos outros. Lembrei da Dona Maria José, que acordava de madrugada para orar. Passava na sala e a minha mãe estava orando, de frente para a televisão. Era daquelas que botava o copo de água em cima da televisão e ficava orando. Era ela. E muitas vezes, queridos, nós julgamos, muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós até criticamos a maneira como as pessoas oram, enquanto Deus tem nos chamado a orar, enquanto Deus chama você para buscar. A gente fica preocupado com o outro, a gente fica preocupado com o movimento na vida do outro,
A gente fica preocupado com o escândalo que o outro tem causado no Evangelho, porque um roda, o outro, às vezes tem um irmão aí que posta um gif, que é um pastor girando, um irmão rodando. Eu falo, Jesus amado, esse irmão tem labirintite mais na vida. E, queridos, a gente fica preocupado com o outro e se esquece de buscar Deus para nós. Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus com você, querido. É Deus na sua vida, é Deus para a sua vida. Para de ser crente pá, que é Jesus é só para o outro. O Senhor faz na vida dele, faz na vida dela. Aprendi que a gente tem que ser crente inchada. Senhor, isso é para mim, é para a minha vida, é para mudar meu caráter, é para mudar meu coração. Porque Deus quer mudar em primeiro lugar nós. Deus quer mudar o nosso coração. Queria que você ficasse de pé ao teu santo nome. Vamos fazer uma oração. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito és tu, Senhor. O Senhor está nesse lugar. Deus está aqui, querido, querida. Ele quer ouvir em primeiro lugar a tua oração. Ele quer ouvir aquilo que está no teu coração hoje. Ele quer ouvir as suas necessidades. Ele quer escutar as tuas inquietações, as tuas dores, as tuas lutas. Ele quer ouvir o clamor de uma mãe, o clamor de um pai, o clamor de um jovem. Ele quer escutar a voz do Senhor, da Senhora. Ele quer escutar a tua voz. Porque Ele, quando se manifesta, Ele vem como o som de muitas águas. Ele enche o ambiente com a sua presença. E quando Ele enche, Ele traz renovo. Ele traz cura, Ele traz transformação para a sua vida. Ah, Senhor, vem. Ah, Jesus, oh, Senhor, escuta a oração da minha irmã nessa noite. Ora, calabaçudo, o Senhor enxuga as tuas lágrimas. O Senhor ouve o seu clamor. Ouve a sua oração. Ouve, Senhor, a tua igreja que clama nessa noite. Um livramento, uma resposta, uma porta que precisa se abrir. Aleluia! Um caminho novo que precisa ser criado, Senhor. Faz, Senhor, além. Surpreende. Surpreende esse que busca. Surpreende esse que bate nessa noite. Surpreende a tua igreja, Senhor. Os teus filhos. Surpreende, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus.